no dia da reforma da igreja. Como é a leitura do Santo Evangelho, peço que quem puder, ficamos em pé, palavras que Jesus pronunciou, né, ou coisas que ele fez, então, atitude de respeito por aquilo que Jesus fala ou faz, nós costumamos ouvir esta leitura do Evangelho, então, assim, em pé. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 até o versículo 36, reforçam palavras nas quais vamos também meditar. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Até a leitura, pode acender-se. Que Deus abençoe o nosso meditar, sempre nos guiando e ensinando na pessoa do Espírito Santo. Irmãs e irmãos, nossa leitura, entre outras coisas, fala de liberdade. Quem é que não quer ser livre? Né? Quem é que não quer ter liberdade plena, completa? Eu me lembro de um evento que aconteceu comigo. Eu estava fazendo um passeio perto da casa dela, lá no sul, com a minha netinha. Na época ela tinha uns 5 aninhos. Na cidade, cheia de muro, né? Ela se sentiu, acho que meio aprisionada dentro de casa. Eu desci uma rampa que tem lá e fui até o portão, mas o portão estava trancado. Eu não conseguia abrir o portão. Ela tirou a mão para fora da grade do portão e ficou abanando assim, ansiosa para sair para fora, correr pela rua, querendo liberdade. O ser humano precisa estar solto, precisa estar livre. O ser humano não nasceu para ficar aprisionado. Ele precisa sentir-se livre, mas verdadeiramente livre. Não uma liberdade apenas de abrir um portão e correr pela rua aí. Mais que isso, uma libertação que nos dá a certeza de que esta liberdade, ela ultrapassa a nossa vida. Ou seja, uma liberdade para sempre, uma liberdade eterna. E é sobre esta liberdade que Jesus está falando aqui em nossa leitura, a leitura do Santo Evangelho. Jesus, ele de fato nos faz verdadeiramente livres. E ele próprio fala para nós como é esta liberdade. Porque Jesus, ele exerce também a profissão de profeta. Ele fala, ele anuncia, ele prega a sua palavra para libertar pessoas aqui neste mundo. Por mais que o mundo, durante toda a sua história, tenha tentado abafar o ensino claro desta palavra, Deus sempre, de uma forma ou de outra,
Ele proporcionou para a humanidade esse ouvir sobre a liberdade que Ele traz, liberdade que Ele anuncia, que Ele prega, através de pessoas que Ele chama, que Ele ilumina com o Espírito Santo e encoraja essas pessoas para falar esta verdade, mesmo que o mundo não esteja disposto a ouvir a verdade. Em várias ocasiões, começando lá no Antigo Testamento, com os apóstolos, depois no Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento com os profetas, no Novo Testamento com os apóstolos, durante toda a história da igreja, as pessoas que tentaram falar a verdade enfrentaram, sim, perseguições. Não poucos foram presos e outros até martirizados por pregarem a verdade. Por falarmos um pouco sobre a reforma, mais ou menos 100 anos antes de Lutero aparecer, anunciando também a palavra, houve uma pessoa chamada João Hus, também na Alemanha. Ele, lendo, estudando a palavra, coisa e tal, pregando a verdade, conseguiu atrair a inimizade, o ódio, a inveja de muitas pessoas. E essas pessoas condenaram João Hus à morte. Mas antes de morrer, creio que inspirado pelo Espírito Santo, ele fez lá uma profecia que deu certo. Ele disse: vocês estão matando um pato, né? Um ganso, depois viria um cisne, isso? Isso. Vocês estão matando um ganso, mas daqui a algum tempo virá um cisne, talvez maior que o ganso, né? Imagina, não me faz a memória agora. Depois virá um cisne, e esses vocês não vão conseguir matar. E esse vai então continuar pregando e anunciando a verdade. Nós imaginamos que ele estava prevendo já que se surgiria alguém, não necessariamente Lutero, não, mas surgiria alguém que Deus iria amparar de tal forma que ele iria então anunciar a verdade e esta verdade iria prevalecer. João Hus foi, sim, condenado à morte, mas a essa altura isso não é tão importante. O importante é que a palavra seja anunciada clara e puramente, mesmo no mundo que é tentado a se desviar desta palavra, no mundo que procura ouvir aquilo que é agradável aos seus ouvidos do velho homem. Nós gostamos de ouvir: puxa, que pessoa bacana, puxa, que pessoa legal, que pessoa boa, que pessoa honesta. Preste atenção quando forem participar de um enterro. É comum ouvir: puxa, a pessoa era muito boa, ela vai para o céu. Tomara que vá para o céu, sim, não tem problema nenhum. Mas há um problema, há uma dificuldade dentro de cada um de nós também. O velho homem em nós, que gosta de ouvir elogios e não gosta de ouvirmos, ou não gostamos de ouvirmos falar da nossa situação pecaminosa. Aqui na nossa leitura, a leitura do Santo Evangelho, Jesus está falando com judeus, talvez autoridades, escribas, fariseus, pessoas que entendiam bastante aí do Antigo Testamento. Mas eles agora estavam aceitando o cristianismo. Eles estavam crendo já em Jesus. Mas ainda, bastante dificuldade, falta de orientação, talvez. Eles ainda pensavam: puxa, nós somos filhos de Abraão. Nós somos o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, então nós não somos escravos. Por mais que eles tivessem sido escravizados, né, pelos egípcios, pelos babilônios, pelos sírios, enfim, outros momentos de
perseguições, de secas, doenças e assim por diante. Eles sabiam, acreditavam nisso. Nós somos o povo de Deus, nós somos filhos de Abraão, então estamos indo para o céu. Pelo simples fato de serem da descendência de Abraão. Claro que há aí um problema, há aí uma dificuldade. Jesus então vai corrigir, Jesus vai orientar. Ele vai dizer que os da fé é que são filhos de Abraão. Ele vai dizer que mesmo de algumas pedras por aí, ele pode fazer surgir filhos de Abraão. Ele vai dizer mais, que as pessoas são escravas, não quando alguém mais poderoso vem e impõe sobre este escravo a sua vontade, ou faz ele trabalhar forçadamente. Não. O escravo é aquele que está dominado pelo pecado. Essa é a escravidão que condena. Esta é a escravidão que tira a verdadeira liberdade. Alguém disse certa vez, um cachorro acorrentado, ele pode se sentir livre se ele não se estirar na corrente, se ele não ficar revoltado, se ele sentar tranquilamente ali, der água e comida para ele, ele está de alguma forma livre. Mas quando ele começa a pular, querer fugir com a sua própria força, então ele sofre muito. Então sim, ele é escravo. Aqui nesse mundo também, você e eu não podemos fugir de perseguições, de problemas, de dificuldades que atingem a nossa vida terrena. Mas existe uma liberdade espiritual. Uma liberdade que Cristo dá pela certeza que temos, porque Ele perdoou os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele paga a nossa dívida com o seu sacrifício na cruz. Então, mesmo no mundo onde somos perseguidos, mesmo no mundo onde o diabo também nos ataca, e Lutero fala bastante da ação do diabo, mesmo no mundo onde ainda eu e você temos o velho homem, a velha natureza, e às vezes tendemos para esse lado do pecado, mesmo no mundo assim, o Cristo que nos ama e que nos salvou, enviou também o Espírito Santo para podermos crer no Cristo que salva, no Cristo que liberta do pecado, da condenação. Este Cristo não só nos libertou, morrendo por nós na cruz, mas Ele anuncia a sua palavra. Assim como Ele explicou para esses judeus que estavam aceitando a fé cristã, assim como Ele explicou para eles a palavra, Ele continuou fazendo isso em vida aqui neste mundo. Mas quando Ele sobe aos céus, tendo morrido, ressuscitado e subido aos céus, Ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo, que vai convencer as pessoas do sacrifício, ou melhor, convencer as pessoas do pecado, da justiça que Jesus conquistou e também do julgamento final. Ele vai dizer mais. Aí está também o grande erro, o grande pecado da humanidade. O fato de não crermos. Ou quem não crê, a partir daí não tem perdão e continua ainda nos seus pecados. Não só sofrendo por causa dos pecados, mas cometendo mais e mais pecados. Quem peca, todos nós pecamos, mas quem não tem o perdão que Cristo dá, ele continua escravo do pecado, porque não crê. E João
3,18, vai dizer: aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. A maior ofensa, o maior pecado está no fato de uma pessoa não crer em Jesus Cristo. Vocês poderiam perguntar, mas como crer? Não é com o nosso entendimento, sabedoria ou força. Não. A fé vem também como dádiva do próprio Deus. Efésios 2, 8 e 9. Não? A fé é um dom de Deus. Um presente que vem de Deus, não é de obras ou por obras nossas, para que não nos gloriemos. A fé é um dom de Deus. Deus nos dá a fé através da palavra e dos sacramentos, batismo e santa ceia. E esta fé é a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, não aquele que apenas serve para nos dar bem-estar nesta jornada, mas uma fé que dá liberdade, nos liberta do pecado, e assim estamos em paz já neste mundo, animados, encorajados a vivermos esta fé, a anunciarmos àqueles que Deus manda amarmos como a nós mesmos, amar o nosso próximo, a anunciarmos com palavras e ações ao mundo aquilo que Jesus veio fazer. Ele veio libertar. Assim então, crendo, somos verdadeiros descendentes de Abraão. Gálatas 3, versículo 7. Filhos de Abraão, né? São aqueles que têm fé. Fé que o Espírito Santo nos dá ao sermos, então, orientados, ao estarmos ouvindo a palavra anunciada clara e puramente. Por isso, Deus sempre providenciou aqui no mundo pessoas encorajadas, igrejas com coragem, com fé verdadeira, para não só viver esta fé, mas também para lutar pela verdade do Santo Evangelho. Falando em reforma, nós podemos perceber aquilo que Paulo já falava também lá numa praça em Atenas. Eu vejo que vocês são muito religiosos, mas eu quero falar para vocês de um Deus que vocês não conhecem. Se olharmos para o mundo, para o Brasil, vamos ficar aqui mais perto. O Brasil é religioso, cristão. Que bom. Se isto é verdade, ótimo. Mas precisamos ter um certo cuidado. Porque muitas seitas por aí até usam a Bíblia, usam o nome religião cristã, mas pelo fato de estarem filiados a uma igreja, pensam, nós estamos em paz. Esta liberdade, esta fé é algo individual. Claro que também há um reflexo coletivo, ou seja, os cristãos se unem e vivem esta fé de forma harmoniosa. Mas o cuidado que precisamos ter é exatamente esse. De não procurarmos na Bíblia apenas aquilo que gostamos de ouvir, mas, iluminados pelo Espírito Santo, olharmos para esta palavra e percebermos aí o verdadeiro ensino do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Que diz? Ele nos guarda, nos protege aqui nesta vida. Ótimo. Mas é muito mais que isso. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos daquela tranquilidade, daquela paz em nossa alma que só Cristo pode nos dar, pela certeza
que temos, a partir do seu sacrifício na cruz, de que os nossos pecados estão perdoados e que assim, pela graça dele, como Lutero também reforça muito, né, a partir da Escritura, somente pela fé no Senhor Jesus, somente através da Escritura Sagrada, somente pela graça do Senhor Jesus, nós temos a verdadeira liberdade. E só somos livres, de fato e de verdade, se o Filho nos libertar. Não somos livres pelo nosso esforço, pelo nosso entendimento, ou buscando aquilo que queremos aqui neste mundo. Mas somos livres quando o Filho nos liberta. Jesus. E esta liberdade é para todos. Cada um de nós, e a partir de nós, Ele também quer libertar outros. Assim seja. Amém.